Se colocar acima dos outros não te faz grande. Muito pelo contrário, só mostra quão pequeno você é. Ser grande é o oposto do que se prega em nosso mundo. Os ídolos que as pessoas seguem distorcem a realidade e dão maus exemplos. Você não se torna grande pisando em cima de alguém ou rebaixando. Você não é mais, mas também não é menos. Pode até não parecer, mas o outro pode te ensinar mais do que você pode imaginar. Por detrás das aparências há um grande mistério, algo que é único de cada ser. As suas vivências, as suas experiências, os seus aprendizados. Julgar o livro pela capa nunca revelará o seu conteúdo. Preconceitos são meras especulações com base em crenças pessoais. As pessoas, elas são caixinhas de surpresa e elas podem te impressionar mais do que você pode esperar. Se temos a humildade em escutar, em olhar pelo seu ponto de vista, podemos crescer e aprender tão rapidamente, sem ter que passar por experiências semelhantes. A humildade, ela é uma linda mestra, pois ela não faz distinção. Torna todos aqueles que cruzam o nosso caminho um mestre a nos ensinar. A palavra humildade vem do latim humilitas, que deriva de humilis e humus. Humilis significa baixo, no chão, modesto. E humus significa solo fértil ou terra. Simbolicamente, humildade é aquele que está próximo ao solo, não que seja pequeno, mas que está com seus pés firmes na terra, que desceu do pedestal do ego e é um solo fértil para o desabrochar da sabedoria, das virtudes. A humildade é o oposto do orgulho, da soberba e da arrogância. Enquanto que de um lado as pessoas se sentem maiores, melhores, do outro a pessoa se sente um igual, um semelhante. E como que isso é raro nos dias de hoje. Todos só querem mostrar o quão inteligentes são, quão grandes são, quão capazes, e não dão a mínima ao que o outro tem a dizer, ou ao que o outro carrega. Elas só conseguem olhar para si. Um dos maiores sinais de humildade é a capacidade de escuta. Ser capaz de escutar sem interromper, ouvindo o que o outro tem a dizer. Da escuta nasce o respeito. Respeito para com a opinião alheia. Respeito para com a verdade do outro. E por mais que ninguém seja dono da verdade, cada um de nós temos as nossas próprias verdades. Humildade é esse reconhecimento. É expansivo, é agregador, é acolhedor. Ele não se fecha em si. Ele é a escuta e o respeito. A capacidade de escuta pode quebrar barreiras e criar conexões profundas, derrubando preconceitos que até então se acreditava. Como sentir empatia se não houver escuta? Como se coloca no lugar do outro se você não compreende? Como você sente a compaixão se não há empatia? É uma coisa que puxa a outra. E tudo começa com a humildade. A humildade é o solo fértil para as virtudes florescerem. Não somente, até mesmo o amor. E da sua falta nasce a ignorância e a intolerância. Muitas tradições religiosas pregam o cultivo da humildade. Porém, elas mesmas se contradizem ao ignorarem o modo de pensar de outros. Quanta hipocrisia! Nosso mundo está repleto de ignorância, intolerância, preconceito, seja pela raça, pela cultura, pelas crenças, pelas opiniões pessoais.
O mundo julga o outro a partir da sua própria perspectiva, sem nunca tentar entender a do outro. O que o outro faz ou diz pode até não servir para você, mas o tolerar não te fará menor. É o que nos cabe enquanto seres humanos. Porém, o que é do outro é do outro. Ponto. Simplesmente deve haver respeito. Se esforçar para olhar pela perspectiva do outro pode ser muito desafiador, mas saiba que ele tem uma história diferente da sua, uma criação, uma educação, crenças, traumas, e algo de bom com certeza pode surgir dessas diferenças. Algo que você nunca viveu ou escutou. A bagagem do outro pode somar muito com as nossas. Se tivermos a humildade em olhar pela perspectiva do outro, em escutarmos o outro. Dar ouvidos ao outro é algo extremamente importante no relacionamento humano. Porém, precisa-se ter o discernimento. O discernimento é crucial para o desabrochar da sabedoria. Porque se não temos o bom senso crítico, nós podemos cair nas armadilhas de pessoas mal intencionadas. A humildade não é para te fazer de besta ou sonso. A humildade é para te fazer virtuoso, sábio. A sabedoria deve ser o objetivo de todos nós seres humanos. No passado, as gerações que vieram, elas eram muito orgulhosas. Elas não davam ouvidos aos seus filhos, não davam ouvidos às opiniões dos seus filhos. E por isso muitas famílias vinham a enfrentar dificuldades, a quebrar, passar por problemas financeiros. E nos dias de hoje as coisas estão bem diferentes. É muito bonito a gente ouvir casais que têm filhos falando, o quanto que elas aprendem com os seus próprios filhos. E isso é tão verdade hoje quanto era antigamente. Porém, os pais não queriam ouvir seus filhos. Quem eles eram, Chegaram bem depois deles. Então havia todo esse orgulho. A sabedoria que cada um carrega não depende de idade. A pessoa, ela simplesmente carrega. A sabedoria não faz distinção de quem a possui. Seja velho, seja novo, seja rico, seja pobre. Ela simplesmente está ali. Ter humildade pode evitar muitos erros que seriam cometidos. Mesmo assim, absolutamente tudo na vida vem como um mestre disfarçado. A própria natureza, na sua sutileza, carrega muitos aprendizados disfarçados. A humildade é a força motriz do aprendizado. É ela quem move o aprendiz. A humildade é ter os pés firmes no chão e a capacidade de reconhecer as suas próprias limitações e as suas falhas. Muitos mestres e avatares diziam e enfatizavam a importância da humildade. Não só, como também eles mesmos eram a expressão mais pura da humildade. Vejamos o exemplo de Cristo. Ele é o arquétipo da humildade. Ele não se vangloriava dos seus feitos. Ele acolhia todos aqueles que vinham na sua direção. Ele não se colocava nem acima nem abaixo. Ele não desprezava aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Esse é o maior exemplo que nós temos da expressão mais pura da humildade. E mesmo que você não acredite, ainda assim é um símbolo. Ele tem uma representação, um modelo arquetípico. Todos nós estamos aqui em condição de eternos aprendizes. E se colocar, se posicionar na vida com essa atitude, te fará aprender muito rapidamente. A humildade é a manifestação visível de um homem ou uma mulher sábia, dotada de sabedoria.
a humildade também se relaciona com a capacidade de não julgar. Porque você sabe que o que você conhece de alguém é apenas superficial. Você não sabe o que há por detrás das suas escolhas. Como algo que aconteceu lá no passado, que você desconhece, faz com que as pessoas tomem as decisões, tomem as escolhas que elas tomam no dia de hoje. A humanidade, na sua ignorância egóica, sempre escolhe o caminho de maior resistência, sempre dividindo para conquistar. Desde uma época muito remota, a lei sempre foi a lei do mais forte. E isso criou muitas barreiras, muita separação entre nós. Com isso, todos os que estão ao nosso redor se tornam nossos adversários. Então, como que você vai dar ouvidos a alguém sendo que é o seu adversário? Pois é, não dá ouvidos. Você não dá atenção. Não paramos para observar, não paramos para entender. Só quando há interesse envolvido, quando precisa-se entender as necessidades do cliente, por exemplo, o fator de motivação a darmos ouvidos a alguém é por esse interesse. Como que eu posso vender algo para essa pessoa? Qual que é a dor dessa pessoa? Então esse é a única motivação. Não por ser um interesse humanitário, de você compreender a dor do outro, de você conhecer o outro, de você aprender com o outro. Mesmo que haja muito distanciamento entre as pessoas, tudo isso pode ser mudado com um desejo, com um querer. Primeiro de tudo é olharmos para nós mesmos, olharmos com humildade, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas diferenças. O que tem me impedido de me tornar um ser humano melhor? Aí está uma expressão simples da humildade. Humildade é simplicidade. E a simplicidade também não impede de você ter as coisas, de ter ambição, de querer o melhor para você, para sua família. Você pode ter e também ser humilde. Uma coisa não anula a outra. E é muito bonito quando a gente vê e conhece pessoas que elas têm boas condições financeiras e ainda assim se mantêm numa simplicidade. É admirável. Uma coisa não anula a outra. Bom, e basicamente é isso. É um assunto muito profundo falarmos sobre humildade. Com certeza pode ser que tenha passado muitas coisas que eu poderia ter falado. Se você tem um ponto de vista diferente, deixe aqui nos comentários. O que mais que a gente pode pensar a respeito da humildade? Então vamos expandir esse campo de percepção juntos. Gratidão pela sua presença aqui nesse vídeo. Espero que essa mensagem tenha significado para você, tenha feito algum sentido, porque foi o seu tempo que você passou aqui comigo. Agradeço. Namastê.